Tribunal Regional Federal da 4ª Região e o Tribunal de Justiça de Santa Catarina estão promovendo até sexta-feira em Florianópolis, na sede do Tribunal Catarinense, aqui no Pleno, o EPROC 2022, cuja finalidade é compartilhar os aprimoramentos que foram feitos pelos parceiros, também projetando em conjunto os próximos passos deste importante evento e desta importante ferramenta para o judiciário dos dois estados. O EPROC é o sistema eletrônico processual desenvolvido pela Justiça, como eu disse, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, e que visa agilizar os processos através de todo o sistema eletrônico. Aqui estão presentes os principais operadores do direito, presidentes de tribunais, desembargadores, juízes de todo o Brasil, e eu estou até sexta-feira apresentando este evento como mestre de cerimônias.